sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online, é um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à lição de número 5. Mas antes de começarmos, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma dedicação da sua parte. Você precisa reservar um tempo para ler o texto bíblico, você precisa reservar um tempo para ler a sua revista e para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar 3 informações que serão muito úteis ao seu aprendizado. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como eu quero apresentar para vocês o cronograma dessa lição, o conteúdo dessa lição. Depois, há também uma aula-atividade que serve para a verificação do nosso aprendizado. Assim que você terminar de assistir, recomendo que faça a aula-atividade. Por fim, é um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou os seus comentários. Como falei, essa é a lição de número 5 e o título da lição de número 5 é Compaixão, atitude de quem ama a Deus. Inicialmente, eu quero então apresentar a vocês o cronograma da aula. Excepcionalmente, hoje nós teremos uma aula um pouco mais longa, porque eu quero explicar todo o contexto do provérbio e as palavras que estão sendo pronunciadas. Então, recomendo a você que, se não conseguir assistir de uma vez só, assista por sessões, mas desfrute o máximo desse conteúdo. Como é que nós seguiremos o nosso estudo? Essa aula estará dividida em 3 sessões. Na primeira sessão da aula, eu quero explicar para vocês Provérbios, o contexto literário de Provérbios 19 e 17. Como vocês bem sabem, toda lição tem um texto áureo. É o texto mais importante. E o que eu quero fazer na primeira sessão é explicar o contexto em que essas palavras foram pronunciadas, para que a gente compreenda de maneira muito precisa o que o texto está dizendo. Já na segunda sessão dessa aula, eu quero então explicar os provérbios 16 a 22, que estão localizados aqui no capítulo 19. Na terceira sessão da aula, eu queria fazer algumas aplicações, como estes provérbios nos desafiam hoje. E, por fim, na quarta sessão da aula, eu quero encerrar avaliando o nosso aprendizado. Como falei, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todas essas informações para facilitar o seu estudo e o seu aprendizado nesta lição de número 5. Começando então a primeira sessão, quero explicar a vocês o contexto literário de Provérbios 19 e 17. Veja, o texto que nós vamos estudar hoje, ele faz parte de um conjunto de poesias que vão tratar sobre virtudes individuais. A ideia do texto é mostrar que a maneira como o Senhor trata as pessoas precisa ser visto na maneira como o rei e como eles tratam outras pessoas. Por isso, virtudes individuais. Aquilo que se vê no Senhor deve também se ver em nós. A maneira como o Senhor trata outras pessoas também deve ser a maneira como nós tratamos outras pessoas. Por exemplo, assim como o Senhor é honesto e sábio, se espera que o povo, se espera que o rei também sejam honestos e sábios. Essas pessoas devem refletir as virtudes que são identificadas do Senhor em suas próprias vidas. E ele vai construir, então, poesias que vão dar esta ênfase, que começam no capítulo 16, versículo 1, e se estende até o capítulo 22, 16. Então, veja, do capítulo 16 ao 22, nós temos uma série de poesias que destacam virtudes individuais, que deve se ver neles que é visto no Senhor. Como são muitas as virtudes, todas as vezes que o texto querer destacar uma dessas virtudes, o que o texto faz é introduzir esta virtude com um provérbio. Então são várias as virtudes que nós vamos encontrar, introduz com um provérbio. Nessa introdução você vai ter um contraste negativo, que vai apontar aquilo que não se espera deles, porque, afinal de contas, eles devem reproduzir as mesmas virtudes que se encontram no Senhor. E depois,
ele passa a mostrar qual virtude eles devem praticar, porque é essa mesma virtude que se vê no Senhor. Para ficar um pouco mais fácil, o que que eu fiz? Eu organizei para vocês, de maneira simples, essa estrutura poética que começa aí no capítulo 16, versículo 1, e vai até o capítulo 22, versículo 22, versículo 16, ok? Essa é a estrutura que nós vamos encontrar. Repetindo antes de explicar. Cada vez que o autor de Provérbios quiser destacar uma virtude individual, ele começa com essa estrutura. Começa com uma introdução, e nessa introdução nós vamos ter um contraste negativo, mostrando que não é isso que se espera deles, mas a virtude específica que deseja que eles pratiquem. Então o provérbio tem esse destaque. Há também a virtude, logo depois, a virtude é apresentada, mostrando um núcleo interno com seus sinônimos, ou seja, aquilo que se diz das virtudes que se deve praticar por aqueles que são povo do Senhor, eles não desprezam essas virtudes porque são mandamento do Senhor, é ordem do Senhor ao seu povo. E depois, logo em seguida, vem a prática. Quem guarda o entendimento ou quem guarda o mandamento, indicando como é que eles devem agir agora que possuem essas virtudes. Então nós temos 3 partes, uma introdução, a virtude e a prática dessa virtude. E repetindo, só para deixar consolidado, é isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar uma virtude sendo destacada no texto de Provérbios, que está dentro de uma poesia, que começa no capítulo 19. E eu quero mostrar para vocês na segunda sessão que há uma introdução, mostrando um contraste negativo entre aquele que tem a virtude e o que não tem. Qual é essa virtude que se espera ver neles? E como que eles devem praticar essa virtude que é um mandamento do Senhor para eles. Ficou claro? Nós vamos ter então várias virtudes e vamos estudar uma específica. Na segunda sessão, eu mostro isso para vocês nesta poesia. É uma poesia com essa estrutura bem elaborada. Antes de ir para a segunda sessão explicar esta poesia, que hoje nós vamos ficar com o capítulo 19, do versículo 16 até o versículo 22, eu quero ler com vocês uma citação que vai exatamente explicar para a gente qual é a virtude que nós vamos encontrar na segunda sessão e que nós vamos estudar nesta aula. Veja comigo, então. Educando o filho para mostrar bondade aos necessitados. Provérbios 16, do versículo... Provérbio 19, do versículo 16 ao 23. Ou seja, a parte da poesia que nós vamos estudar trata sobre educação de filhos para que os filhos demonstrem bondade. Os provérbios educativos, versículos 16 e 23, consistem em 2 pares de provérbios sobre criação de filhos. O primeiro admoesta o pai a disciplinar o seu filho. O segundo par de provérbios admoesta o filho a aceitar a disciplina e o conselho do pai, que é implicitamente elevado ao conselho imutável do Senhor. Nessa citação do Bruce Waltke, que eu acabei de ler aqui, ele diz pra gente qual será a virtude que nós vamos estudar na segunda sessão. Pais são responsáveis por ensinar os seus filhos a serem bondosos com os necessitados. Para isso, os pais precisam usar a disciplina para ensiná-los. E nós veremos que a disciplina aqui está relacionada ao castigo físico. Então, pais precisam disciplinar os seus filhos, dar-lhes castigo físico para que eles aprendam o valor da bondade. E quando estes filhos estiverem sendo castigados, eles devem ver este castigo como uma maneira de ensino. Os filhos devem reagir de maneira apropriada à disciplina do pai. Eles devem receber essa disciplina como oportunidade para alcançarem a sabedoria. Nesse sentido, os filhos precisam ver a disciplina como um conselho
que vêm do próprio Senhor para o benefício deles. Bom, aqui eu tenho então uma informação de tudo que nós vamos ver na poesia de hoje. Se depois de assistir a aula você ainda tiver dúvida, eu recomendo que assista novamente a primeira sessão, onde eu explico essa estrutura, e aí as coisas farão um pouco mais sentido e você vai perceber que esta poesia está muito bem construída para nos ensinar sobre como pais são responsáveis por disciplinar os seus filhos a usarem de generosidade com os necessitados. Começando a segunda sessão, eu quero agora explicar para vocês as palavras de Provérbios 19, do versículo 16 ao 22. Nós já sabemos que existem virtudes individuais que serão apresentadas aqui, já sabemos qual é a virtude, e eu quero agora seguir explicando para vocês, como falei, com uma introdução. Olha o que diz o versículo 16, que é a introdução dessa virtude. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza, morrerá. A introdução do provérbio cria um contraste entre a pessoa que guarda o mandamento do Senhor e a pessoa que não guarda o mandamento do Senhor. Aí eu te pergunto, o que é que acontece com a pessoa que guarda os mandamentos do Senhor? Preserva a vida. O que acontece com a pessoa que não guarda o mandamento do Senhor, mas o despreza? Essa pessoa morrerá. Exatamente isso. Nesse contraste, fica muito evidente para a gente que a decisão aqui está sobre o indivíduo. A pessoa precisa decidir como que ela vai se portar diante do mandamento do Senhor. Ela será responsável ou ela será irresponsável? Ela vai preservar a sua própria vida ou ela vai desprezar a sua vida? O responsável é aquela pessoa que atenta pela sua vida e guarda o mandamento do Senhor. Enquanto que o irresponsável, ele não se preocupa com as consequências das suas ações. Ele age como se as suas ações não trouxessem consequências. Este é o que despreza e morre. Ele despreza as palavras do Senhor, despreza as orientações do Senhor e traz juízo sobre sua própria vida. É nesse contexto que os próximos versículos vão apresentar para a gente a figura do pai. Caberá aos pais usar a disciplina para dar essas instruções aos filhos, de maneira que os filhos se tornem responsáveis e não irresponsáveis. É por causa da disciplina do pai sobre o filho que estes aprendem a obedecer os mandamentos do Senhor. Mas se eles não quiserem obedecer, quer seja por falta de ensinamento do pai, quer seja por falta de obediência às orientações do pai, isso trará prejuízo à própria vida do filho. Porque ele deixou de obedecer ao Senhor e caminha na direção da destruição. Aí quando chega no versículo 17, o versículo 17 nos revela qual é este mandamento do Senhor que o versículo 16 disse que vai preservar a vida, que agora eles precisam obedecer. Veja comigo então a este mandamento. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor. Ele o recompensará. Se no versículo 16 foi dito que a pessoa que não guarda os mandamentos, ela acaba morrendo, aqui nós descobrimos qual é este mandamento. No caso, o mandamento está relacionado à ajuda que se deve aos pobres. Pais precisam ensinar seus filhos a valorizar a pessoa pobre, a valorizar a pessoa desamparada como sendo alguém digno de favor. Todo pai precisa ensinar o seu filho a se posicionar em favor dos pobres. Mas por quê? Por que os pais precisam ensinar os seus filhos a se posicionar em favor dos pobres? Você consegue me responder lendo o versículo? Se anteriormente o Senhor falou que vai preservar a vida de quem guarda os mandamentos, nós descobrimos que cuidar dessas pessoas vulneráveis faz parte dos mandamentos do Senhor. É isso, o versículo 16 que nós lemos agora há pouco. Se você guardar os mandamentos do Senhor, você preservará a sua vida. E o mandamento aqui é em ajudar aos pobres. É isso. Este é o mandamento do Senhor.
Prova disso é que a promessa que o Senhor fez de preservar a vida de quem guarda os mandamentos, aqui é especificado. Aqui o Senhor promete que aquele que guardar o mandamento de ajudar os pobres, o próprio Senhor vai recompensá-lo. E aí nós, olhando isso, a gente percebe como é lindo o que o provérbio está dizendo. Porque apesar da pessoa ter uma condição social desfavorável, o pobre aqui é visto como uma criatura do Senhor. O pobre aqui é visto também como sendo e tendo imagem do Senhor. Por isso que o Senhor se importa com os pobres. Ao ponto do provérbio dizer que aquele que dá generosamente aos necessitados, essa pessoa está figurativamente emprestando ao Senhor. Por quê? Porque você está obedecendo os mandamentos do Senhor e fazendo isso, o Senhor mesmo prometeu lhe abençoar. Em contraste com isso, aqueles que oprimem aos pobres, verá o próprio Senhor defender esses pobres. E aí eu recomendo que, se você quiser, veja Provérbios 21, 13, Provérbios 22, 22, Provérbios 28, 27, que são passagens que deixam muito claro o cuidado do Senhor com os vulneráveis. Para que essas pessoas não vejam o Senhor trazendo juízo contra elas, o Senhor então coloca uma responsabilidade sobre os pais. Pais precisam ensinar os seus filhos a serem generosos com os vulneráveis. É isso que nós vamos perceber agora nos versículos de número 18 e 19. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Se você a livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. Lembra que no versículo 16 foi dito que aquele que não guarda o mandamento morrerá? O foco da disciplina aqui é exatamente evitar que o filho seja destruído por não obedecer ao Senhor. Não é o filho que destrói a sua vida. É o pai quem faz isso ao não ensiná-lo. Quando pais não ensinam os seus filhos, esses filhos serão julgados por causa disso. E aqui nós temos um foco completamente diferente. A responsabilidade está sobre os pais. E essa disciplina é uma disciplina física. Não é disciplina do tipo acorde cedo, durma tarde. A disciplina aqui significa castigo físico. Pais são responsáveis por isso. Para que os seus filhos não sejam destruídos em relação aos mandamentos do Senhor e à aliança que o Senhor fez com o seu povo, cabe a cada um daqueles pais a responsabilidade por ensiná-los a serem generosos com os vulneráveis. Mas os versos, eles não falam apenas com o pai. Esses versos também se dirigem aos filhos. E eu queria destacar isso para você no versículo de número 19. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. O filho não deve ficar irado quando for castigado pelo seu pai para aprender a ser generoso. Aqueles castigos físicos que foram dados pelo pai, eles trarão muitos benefícios para o filho. Esse tipo de repreensão serve exatamente para prevenir o filho de cometer esses atos de tolice futuro que vão acabar trazendo juízo contra ele. Você vai quebrar a lei do Senhor e você vai trazer juízo e condenação sobre sua própria vida. Se o filho não compreender isso, ele faz de novo. E é isso que está sendo dito aqui. Se você a livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. Ou seja, se o filho ficar irado com a disciplina e não quiser aprender, ele vai errar muitas e quantas vezes forem necessários. Ele vai agir como um filho briguento, que se deixa controlar pelas suas paixões desgovernadas e, ao invés de entender
os ensinos do pai, os preceitos que o seu pai está lhe dando, ele prefere endurecer o seu próprio coração. Ao invés de ver o valor que há na disciplina, no castigo, para que ele seja corrigido dos seus desvios de atitudes, ele fica ressentido. E por causa disso, que será necessário discipliná-lo várias vezes. Por isso que no versículo 20 e 21, o provérbio se volta a falar com os filhos, para que os filhos compreendam o valor que há na disciplina do pai e não se rebelarem contra ele. Veja comigo. Obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Apesar do filho ter passado pelo castigo físico, que foi feito com a intenção de corrigi-lo, o texto se volta a esse filho dizendo que ele deve receber essa disciplina como sendo um conselho, uma instrução do pai que estão vindo do próprio Senhor. Se ele ouvir a disciplina do seu pai, se esforçando para aprender o máximo aquelas orientações, para observar os máximos aqueles mandamentos, este filho alcançará sabedoria que vai acompanhá-lo pelo resto de sua vida. Isso porque, em Provérbios, o caminho da sabedoria passa pela disciplina corretiva. Em Provérbios, o caminho da sabedoria passa por essas instruções. E o filho precisa prestar atenção nessas instruções. E aí, para mostrar como isso é um plano estabelecido pelo Senhor, o Senhor estabeleceu que as coisas fossem assim, pais ensinassem os seus filhos a guardar as ordens do Senhor, e que o Senhor vai abençoar aqueles que ouvem essas instruções e obedecem, o Provérbios diz, versículo 21, é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Pessoas podem fazer planos, usando pensamentos para calcular o futuro. Elas fazem muitos planos e projetos, mas nenhum dos nossos planos e projetos podem invalidar aquilo que o Senhor estabeleceu para acontecer. Dentro desse contexto, se o filho se atentar para a disciplina que vai produzir sabedoria a ele, este filho poderá caminhar em direção ao futuro com esperança. Porque ao invés de temer as coisas que podem lhe acontecer, vivendo aí preocupado e ansioso, este filho sabe que somente o Senhor tem o controle sobre o futuro. Somente o Senhor pode realizar ou cancelar qualquer projeto. Nem mesmo os melhores planos, nem mesmo os melhores esforços humanos podem se manter diante do que o Senhor quis ou não quis fazer. E agora este filho, entendendo isso, que o Senhor é soberano e estabeleceu as coisas ao seu modo, este filho preferiu guardar os mandamentos do Senhor. E agora que ele preferiu guardar os mandamentos do Senhor, ele sabe que pode caminhar para o futuro com confiança. Porque ele vai contar com o cuidado do Senhor sobre sua vida. Ele não vai trazer juízo e condenação sobre si mesmo. Este é um grande motivo para o filho aprender a valorizar a disciplina. Não haverão atalhos para aqueles que desejam contar com o favor do Senhor. Se você quiser contar com o favor do Senhor, você precisa obedecê-lo. E os pais estão sendo instruídos a ensinar os seus filhos, por meio da disciplina, estes mandamentos. Agora que o filho sabe disso, o filho pode confiar que Deus realizará todos os seus bons e justos propósitos em sua vida. Porque ele guarda o mandamento, isso vai conduzi-lo à vida. Este filho aprendeu com seu pai que tratar o pobre com generosidade é um mandamento que vai nos favorecer. Então eu vou obedecer voluntariamente ao Senhor, porque o Senhor quer ver em mim as virtudes que existem nele. Depois de aprender essa lição tão valiosa, o verso 22 vai explicar para a gente com que frequência esse filho deve ser bondoso para com as pessoas vulneráveis. A lealdade
torna a pessoa cativante. É melhor ser pobre do que desonesto. É linda essa poesia, né? A lealdade torna a pessoa cativante. É melhor ser pobre do que desonesto. A instrução aqui é para que o filho demonstre constantemente bondade para com os necessitados. Quando o filho fizer isso, a sua lealdade, que aqui está relacionado à maneira como ele sempre ajuda os necessitados, vai torná-lo uma pessoa cativante. E essa é uma pergunta importante que precisa ser feita. O que torna alguém cativante para um pobre? O que? A sua honestidade. O pobre prefere continuar pobre do que se tornar um desonesto que se aproxima do pobre de maneira liviana. Falando de outra maneira, o provérbio quer exatamente alertar o filho sobre as motivações que ele deve ter para ser generoso. Se este filho se comprometer em ajudar o pobre, compreendendo que este é o mandamento do Senhor, a sua lealdade em obedecer os mandamentos do Senhor vai torná-lo uma pessoa cativante. O pobre gosta deste homem e desta mulher generosa. Mas se o filho for desonesto, prometer ao pobre e decidir não fazê-lo, o pobre percebe que é muito mais digno do que ele. E por isso que o pobre chega à seguinte conclusão: é melhor ser pobre do que desonesto. Eu posso não ter recursos financeiros, mas ao menos a honestidade eu tenho. Porque a pessoa disse que ia ajudar o necessitado, contudo ela recuou dessa decisão. E por isso que é melhor permanecer pobre do que obter vantagem fazendo falsos juramentos. A pessoa que tenta obter vantagens fazendo falsos juramentos é desonesto. Por isso que é melhor ser pobre, de quem ninguém espera ajuda, do que ser um mentiroso sem reputação. Um pobre, todo mundo sabe que ele não pode fazer nada por ninguém. Mas o mentiroso sem reputação, ele é desonesto. Por fim, o provérbio encerra no verso 23, fazendo então um encorajamento ao filho. O temor do Senhor conduz à vida, dá segurança e proteção contra o mal. O provérbio encoraja o filho a abraçar de todo o seu coração esses ensinamentos que foram feitos pelo seu pai. Por temer ao Senhor, por decidir obedecer às instruções de seu pai, este filho vai acabar desfrutando das bênçãos do Senhor que estão reservadas para o povo da aliança. Isso vai ajudar a este filho a evitar as maldições que virão em decorrência daqueles que não guardam os mandamentos. Olhando para o fim, aquele que teme ao Senhor, ele encontrará segurança. Olhando para o fim, aquele que teme ao Senhor, ele encontrará proteção contra o mal. E é esta bênção que está reservada para aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Bom, eu expliquei então uma poesia muito linda, que fala sobre pais sendo responsáveis por ensinar os seus filhos a guardar os mandamentos do Senhor, de maneira específica, o mandamento de ser generoso com os vulneráveis. Eu queria encerrar esta segunda sessão lendo uma citação longa, mas necessária, que amarra toda essa explicação, mostrando o propósito desse texto que eu expliquei para vocês. O fato de que o pai é inicialmente o destinatário e depois o filho mostra que isso não é uma instrução no sentido próprio, mas uma coleção de provérbios sobre um único tema, relativo aos pobres. Primeiro, uma instrução para ser bondoso com os pobres. E depois, uma instrução para demonstrar amor constante pelos pobres. É melhor ser pobre do que mentiroso. Alcançar este objetivo pedagógico exige disciplina firme da parte dos pais. A unidade é, portanto, pontuada por dito sobre o Senhor.
que sustenta uma ordem moral que recompensa os bondosos com vida abundante. Agora, observe isso. Pune os impiedosos com a morte. Preste atenção. Educar para a bondade com os pobres é uma questão de vida ou morte. Repetindo, educar para a bondade com os pobres é uma questão de vida ou morte. E este é o peso e a importância deste provérbio. Pais precisam se sentir responsáveis em educar os seus filhos para a vida. Como? Ensinando a esses filhos que aqueles que guardam os mandamentos do Senhor encontrarão a vida. E o mandamento do Senhor versa sobre a generosidade com o pobre, com o vulnerável. Agora, se pais não ensinam isso aos seus filhos, esses filhos não guardam o mandamento do Senhor. Logo, esses filhos encontrarão a morte por terem desprezado as palavras do Senhor. O desprezo, portanto, é um grande problema. Por isso, pais têm que se sentir responsáveis. Mas, além de falar com os pais, o provérbio também fala com o filho. Como que o filho deve reagir diante de tais orientações? Diante da disciplina, do castigo físico, o filho deve entender que essas orientações são importantes para ele. Ele precisa prestar atenção a este ensino e obedecer à palavra do Senhor para não trazer morte sobre sua própria vida. Então o filho precisa responder de maneira apropriada. Por isso que educar para a bondade com os pobres é uma questão de vida ou morte. Se os filhos não são ensinados a serem generosos, ou se os filhos não querem ser generosos, eles desobedecem às ordens do Senhor e encontrarão a morte. Mas aqueles que são ensinados pelos seus pais e que obedecem os mandamentos do Senhor, eles serão conduzidos à vida. Partindo para a terceira sessão, eu quero então fazer algumas aplicações. Como esse texto que eu acabei de explicar a vocês nos desafia hoje, pais, filhos e os pobres, nesta relação que nós precisamos entender que é mandamento do Senhor para o seu povo. Primeira aplicação. Sempre há prejuízos quando pais abdicam da responsabilidade pelo ensino familiar. Eu sou professor, trabalho com educação há algum tempo e vi durante a pandemia da Covid algo que eu já tinha ouvido falar, mas eu constatei na pandemia. Boa parte das famílias terceirizam o ensino dos seus filhos. Por exemplo, na pandemia, quando pais viram seus filhos dentro de casa e viram que a responsabilidade estava sendo dada a eles pela educação, houve assim prejuízos significativos no processo educativo. Ainda hoje, você fala com professores do ensino médio, professores da educação fundamental, básica, séries iniciais, eles falam sobre os prejuízos da pandemia. Alfabetização, leitura, matemática, todas as disciplinas, não houve avanço educacional. Por quê? Porque boa parte dos pais se penduraram nas instituições educacionais. Se não tem um professor para dar aula para o meu filho, ele que vá para a próxima série e resolve esse problema depois. Então, houve prejuízos significativos no aprendizado e na educação brasileira. Eu estou citando isso porque o mesmo acontece com o ensino religioso. Ao invés dos pais assumirem a responsabilidade por ensinar os mandamentos do Senhor, os pais preferem terceirizar. E aí eles querem terceirizar a fé do filho em desenhos. Não, meu filho está sendo ensinado a lei do Senhor enquanto assiste desenho. Ele quer ensinar a lei do Senhor com os tios e tias da sala das crianças. E eles vão terceirizando de maneira mais cômoda possível. Eles vão à porta do templo, deixam os filhos para as atividades religiosas e saem para curtir as sextas-feiras à noite, enquanto os filhos que fiquem lá aprendendo a palavra do Senhor. Exatamente por causa dessa terceirização, nós temos tido prejuízos enormes na qualidade do ensino cristão. A responsabilidade pelo ensino cristão cabe antes de qualquer coisa à família.
Pais precisam se sentir responsáveis por ensinar as ordens de Jesus aos seus filhos. E isso se torna um problema muito sério quando pais não se veem responsáveis por isso. Eles não se preocupam se os seus filhos acreditam ou não na fé, se os seus filhos aprendem ou não. Eles tratam com uma liberdade extraordinária. Não, fique à vontade, um dia, quem sabe. Quando não, pior. Ao invés de querer ensinar os seus filhos, alguns pais preferem outro caminho. O caminho do entretenimento. Ah, porque aqui tem departamento de jovem, porque aqui tem encontro de jovem, porque aqui tem... E pais se tornaram viciados em querer terceirizar o ensino religioso. Depois, querem procurar um culpado. Pastor, meus filhos não querem ser crentes. Então eu preciso mudar de igreja para ver se eles firmam na fé. Eu preciso procurar uma igreja que ofereça alguma coisa que resolva o problema dos meus filhos. Isso tem se tornado um vício. E o problema é que muitas igrejas estão surfando nessa onda. Não, vem, aqui tem departamento de jovens, a gente coloca o seu filho no grupo, vão ligar para ele, rapidinho ele vai virar crente. E boa parte dos pais aceitam essas respostas ingênuas. Ingênuas. Se você quer ensinar o seu filho a obedecer à lei do Senhor, você precisa discipliná-lo a fazer isso. E essa tem que ser uma responsabilidade sua. Você ensinar, não terceirizar. Enquanto você continuar terceirizando o ensino cristão na sua casa, isso terá prejuízos à sua família. Segunda aplicação. Pais e mães precisam romper com a tradição da não responsabilidade pelo ensino familiar. Bom, nessa aplicação aqui, eu quero falar assim de maneira muito pessoal, com pessoas que não tiveram dentro da sua casa pais educadores. E é preciso considerar que muitos de nós não têm pais educadores. São diversos os motivos. Às vezes os pais trabalharam demais, não tinham tempo para acompanhar os filhos. Ou às vezes os pais não tinham preparo, eles não lidaram com a educação de maneira a auxiliar os filhos. Ou então os pais eram incapazes porque nunca foram à escola, nunca estudaram. Eu não sei qual é o motivo pelo qual os seus pais não puderam talvez educá-lo. Nunca incentivaram você à leitura, nunca lhe acompanharam no processo de educação. Mas o que eu tenho certeza é que você precisa romper com essa tradição. Não deixe que o excesso de trabalho, não deixe que a falta de preparo ou até mesmo a sua própria incapacidade coloque a sua família em prejuízo. Provérbio evoca a responsabilidade de pais. Eles precisam se sentir responsáveis. E para isso a gente precisa romper com essa tradição de que não, eu fui educado apenas pela escola, eu fui educado apenas pela igreja, e é isso, os meus filhos que quiserem que lutem na escola, se não quiser estudar na escola, que vá trabalhar, se não quiser ir para a igreja, que se estoure no mundo. Não é assim que trata a família. Você precisa romper com isso. Muito provavelmente, talvez a sua família não tenha tido condições de lidar isso, mas você precisa se sentir responsável. Espera aí. Se for necessário, vamos entrar no processo educacional junto. Espera aí. Eu preciso orientar o meu filho para o benefício espiritual dele. Porque se nós não rompermos com essa tradição de responsabilidade com o ensino familiar, não haverá mudanças. Você pode mudar de igreja, você pode mudar de ministério, você pode mudar as atividades, em vez de ser sexta, ser no sábado. Você pode fazer o que você quiser. Mandar o seu filho para um passeio no sábado à noite não vai torná-lo um crente. O que você precisa é entender o compromisso religioso que você precisa assumir com a sua família. De educação religiosa, de educação para a vida. Estimule o seu filho a ler. Estimule o seu filho a estudar. Mesmo que isso tenha sido um obstáculo para você. Eu lembro de uma experiência de um amigo professor de química, professor Bruno. Ele me contou uma experiência que foi assim, muito marcante para mim. Ele morava na roça e o pai fazia assim, um esforço enorme para que o filho fosse alfabetizado, frequentasse a escola. E ali na adolescência ele começou assim, a sentir desinteresse pela educação, né? E começou a vir reclamações. Um dia o pai falou, hoje você não vai para a escola.
hoje você vai comigo para a roça. E foi com ele para a roça, trabalhou a manhã inteira, trabalhou a tarde inteira, final da tarde. Ele era um adolescente, estava cansado, destruído. O pai falou assim, olha, amanhã se você não quiser ir para a escola, não precisa. Você pode ficar aqui comigo. Porque pessoas que não querem estudar, a roça absorve. Se você não quiser pensar numa vida melhor para você, a roça absorve, meu filho. Fique tranquilo. Aqui tem vaga de emprego para você. Ele falou que aquelas palavras do pai foram suficientes. Foi uma disciplina precisa. E aquilo se tornou um lema para ele. Sempre que ele queria fazer corpo mole, ele se lembrava: a roça absorve. Se você não quiser se dedicar à vida, você vai ter que lidar com oportunidades que não são tão adequadas à sobrevivência. E aí, ele aprendeu que o ensino do pai lhe serviu demais. Porque agora ele é um homem que sabe como é vantajoso estudar. Pais precisam ter esse tipo de atitude. Mesmo sendo o homem da roça, ele teve a resposta certa para o seu filho. Meu filho, a roça absorve. Se você não quer ser absorvido pela roça, se você quer ter oportunidades melhores e mais adequadas de trabalho e de vida, estude. Terceira aplicação. Pais psicologicamente saudáveis não devem desejar de maneira inconsciente a morte dos seus filhos. Veja, aqueles que não guardam os mandamentos do Senhor, Provérbios diz que eles vão morrer. Provérbios 19:16. Para que os filhos sejam preservados desse destino que está reservado para aqueles que não guardam os mandamentos do Senhor, esses filhos precisam ser disciplinados pelos seus pais. A repreensão do pai, a disciplina do pai, o castigo do pai serve exatamente para prevenir o filho de cometer tolices que podem trazer a punição divina contra a sua própria vida. Por isso que quando um pai decide não disciplinar o seu filho, em alguma medida este pai acaba se tornando cúmplice de maneira inconsciente dessas punições. Porque a disciplina não serve a você, pai. A disciplina serve ao benefício do seu filho. A falta de disciplina só alimenta o seu ego, de dizer eu nunca disciplinei o meu filho. A falta de disciplina não fará bem algum a ele. E pode ser que, de maneira inconsciente, você esteja prejudicando significativamente a maturidade do seu filho. Se você é um adulto que tem um psicológico saudável, que compreende bem as coisas da vida, que é cristão, você compreende que o que você quer para o seu filho é o bem e não o mal. Agora, se você é um adulto desajustado, você não se preocupa com os caminhos que o seu filho vai trilhar. E esta é uma questão importante para nós, pais. Nós somos responsáveis pelo ensino. E nós não podemos querer o mal dos nossos filhos de maneira inconsciente. Não queira o mal da sua família por omissão. Não queira o mal da sua família por falta de dedicação naquilo que é responsabilidade sua. Quarta aplicação. Nem todo filho reage da mesma maneira à disciplina pedagógica dos seus pais. Veja só, apesar de ser responsabilidade dos pais disciplinar os filhos, sobre esses desvios que os filhos podem estar cometendo do caminho do Senhor, cada filho tem a autonomia de decidir como é que ele vai responder a essa disciplina. Você vai responder a disciplina com ressentimento ou você vai responder a disciplina com agradecimento? Mas, professor, quem é que ficaria satisfeito e agradecido por ser castigado fisicamente pelo pai? Aquele que sabe o valor da disciplina. Aquele que sabe que a disciplina serve ao seu bem. Filhos insensatos, no entanto, preferem um ressentimento. Eu te odeio, pai, eu te odeio, mãe, e vou continuar fazendo repetidas vezes os meus erros. Por quê? Porque eles não querem caminhar na direção do que é correto. E me preocupa muito uma geração de adultos que não gosta de disciplina. Uma geração de adultos que não gosta de ser chamada a atenção. Talvez a sua família tenha feito mal criando você assim.
não reproduza este erro nos seus filhos. Porque cada filho precisa responder de maneira apropriada. Você precisa dizer ao seu filho, e essa disciplina é para o seu bem. É para você ver que há desvios que precisam ser corrigidos, há limites que você não pode romper. E no futuro isso fará bem a você, porque você se torna uma pessoa sábia. Não há sábios que não passem pela disciplina. O caminho da sabedoria passa pela disciplina. E a disciplina tem a ver com estes castigos físicos. Quinta e última aplicação. O cuidado do Senhor aos pobres se revela na generosidade daqueles que lhes assistem. Aqui na América Latina, nós temos o costume de terceirizar, o cuidado aos pobres para governos. Não é difícil encontrar aí alguém que critique sobre a falta de políticas públicas para ajudar os necessitados, e eu até compreendo. Mas a maneira como o Senhor trata essa questão é diferente. O Senhor olha o vulnerável como uma criatura sua, que tem a sua imagem. Por isso, a responsabilidade por cuidar de tais pessoas é do próprio Senhor. Nesse sentido, o Senhor estabeleceu mandamentos para que essas pessoas sejam assistidas nas suas necessidades. Quando então eu obedeço aos mandamentos do Senhor, eu estou figurativamente emprestando ao próprio Senhor. Eu estou emprestando ao Senhor porque é o Senhor quem está fazendo bem a essas pessoas. O Senhor se importa com elas. Por isso nós precisamos ser generosos, compreendendo que é uma ordem do Senhor, que se preocupa com os vulneráveis. E aquilo que há no Senhor, Ele quer ver em nós. Da mesma forma que o Senhor age com generosidade com os necessitados, Ele quer ver isso na gente. E se você quiser ser generoso como o Senhor, você não pode deixar os vulneráveis como estão. Você precisa assisti-los em suas necessidades. Para encerrar esta lição, eu queria, nesta quarta sessão, avaliar o aprendizado. Bom, eu quero fazer perguntas e você tenta responder a pergunta com uma palavra, para verificar aquilo que a gente aprendeu. Tudo bem? Vamos então à primeira questão? Em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, até Provérbios 22, 16, o autor utiliza este gênero literário para destacar virtudes individuais que o Senhor espera ver neles. Qual é o gênero literário que vai aparecer aqui em Provérbios 16, 1 até 22, 16, onde o Senhor fala sobre virtudes individuais que existem nele, no Senhor, que devem existir neles, no rei e nas pessoas? Poesia. Esta poesia que eu expliquei e que nós gastamos aqui um tempo na segunda sessão observando as suas características. Segunda questão. Palavra usada para se referir ao conjunto de ordens que foram dadas pelo Senhor ao seu povo. Lá no versículo 16 fala sobre isso. Como é chamado essas ordens que o Senhor dá ao seu povo, que estão relacionadas a essas virtudes, aquilo que há no Senhor que deve ser visto neles? Mandamentos. Os mandamentos se referem às ordens que o Senhor dá ao seu povo que eles precisam observar. Terceira questão. Como é que você está se saindo? Está se saindo bem? A responsabilidade por ensinar os filhos a valorizar pessoas pobres e desamparadas como sendo dignas de favor cabe a eles. De quem é a responsabilidade por ensinar os filhos que Deus se importa com os vulneráveis? De quem é a responsabilidade por ensinar os filhos que os mandamentos do Senhor prescrevem generosidade para com aqueles que precisam ser assistidos? De quem é a responsabilidade por ensinar aos filhos que os pobres são dignos de favor? Dos pais. Essa é a palavra. Os pais são responsáveis. Quarta questão. Quarta questão. Palavra usada para se referir aos castigos físicos que o pai dá ao filho, como maneira de preveni-lo para que não cometa atos de tolice.
o pai é responsável por ensinar o filho. E o ensino aqui, ele é acompanhado pela disciplina. Disciplina são castigos físicos que o pai dá no filho para corrigir as suas atitudes. Então, a disciplina aqui em Provérbios se refere a castigos físicos que o pai dá no filho para que ele aprenda aquilo que ele não está observando, para que ele veja os seus próprios erros e ajuste a sua postura. Quinta e última questão. Educar para a bondade com os pobres é uma questão de vida ou morte. Ao disciplinar o seu filho, o pai viabiliza que ele se torne assim. Como se torna um filho que é ensinado pelo pai, disciplinado pelo pai, a olhar os mandamentos do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor? Esse filho se torna um sábio. Pois bem, é isso. As 5 palavras são essas: poesia, mandamentos, paz, disciplina e sábio. E aí, acertou todas? Caso você tenha tido dificuldade, você pode assistir novamente esta aula. Essa verificação do aprendizado serve exatamente para ajudar a você a verificar aquilo que aprendeu. Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar então o caça-palavras, onde você tem a oportunidade de procurar essas 5 palavras. Se Deus nos permitir, na semana que vem nós nos encontramos aqui para seguir com a nossa Escola Bíblica Online. Até lá então.